Olá, sejam bem-vindos ao Deep Growth, podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou Gabriel Costa Mineiro e eu tenho o prazer de receber aqui hoje a minha amiga de longa data, Guta, fundadora e CEO da Purple Metrics. Guta, que ótimo ter você aqui. Muito obrigada pelo convite, muito prazer de estar aqui. Bom, muito bom. Vamos lá. Gutinha, a gente já se conversa há bastante tempo fora do... A gente vai fazer a mesma conversa que a gente teve ali, só que agora para todo mundo ver. Agora gravado, exatamente. Bom, por que você está aqui, né? Vamos alinhar a expectativa com a galera. Eu quero muito que a gente fale sobre marca como alavanca de crescimento. Não marca pela, sabe, aquela coisa... estética. Exato. Até porque eu nem tenho capacidade de falar sobre isso. Não sei se eu também. Mas como que a marca de fato contribui, né? E uma das coisas que eu acho mais interessantes aí, nós vamos falar de branding, vamos falar de Purple e tal, mas o que eu acho mais legal nessa história, pra gente começar, é a sua história. Porque eu acho que ela ajuda a explicar um tanto de coisa que nós vamos falar aqui. Então me conta aí um pouquinho. Conto. Eu, por uma coincidência da vida, comecei como mídia de performance. Na real, hoje seria chamado de growth, porque eu tocava rede social orgânico, então, enfim, tinha outras coisas. Um ano nessa, eu descobri que não era a minha grande vocação, nem o que eu mais gostava de fazer, mas aquele aprendizado de meio que ROI, essa lógica de que as coisas têm que dar resultado, elas... Essa parte fazia sentido, né? Essa parte, ela ficou em mim, né? E aí eu fui para branding, virei casaca, troquei de time, fui para branding tradicional, publicidade, como especialista de branding, fiquei um tempo nessa história, quase uma década, e aí fundei a Brandim, que é uma agência de branding para startups, e fui CEO da Brandim por 4 anos. E a Brandim o posicionamento é branding com superpoderes de crescimento, que a ideia era exatamente começar a trazer essa visão de resultado para prática de branding, porque branding sempre se falou uma disciplina muito atrelada a negócios, mas muito pouco virando ali alavancas de crescimento na prática. E a Brandim tinha essa tese de que, porque como a gente atendia startup, e startup, você sabe, capta e tem que entregar o resultado, e né, ela tem uma vida de 1 ano e meio, garantida 2, e você precisa crescer. Então, eu comecei a fazer branding puxando para esse lado de crescer, resultado, virar chave. E aí eu comecei a ouvir uma pergunta todo dia, qualquer papo que eu fazia, que era como que a gente pode medir branding. E eu comecei a entender que as formas de medir branding estavam muito ultrapassadas, porque a gente estava meio distraído comprando mídia, né? Estava dando muito resultado criar todas essas máquinas de crescimento. Tá chegando num ponto de saturação, tem um problema dos cookies, tem vários fatores que estão levando o pêndulo de novo para um equilíbrio, não para branding, mas para um equilíbrio. E não tem uma forma de medir que esteja alinhada com o jeito que a gente está fazendo marketing hoje em dia. Medir esse lado mais intangível de quanto que você convenceu a pessoa, sabe? Depois dela ouvir um podcast, sei lá, coisas assim. E aí eu falei, bom, eu preciso responder essa pergunta. E aí eu saí da Brandim para fundar o Purple Metrics. Então hoje eu sou CEO do Purple, que é um software que mede branding, as coisas difíceis de medir do marketing, conectado com resultado, comportamento. Mas assim, muito resumo, essa é a minha história. Boa. Pausa nesse episódio incrível pra gente poder fazer aquele momento jabá e falar dos nossos patrocinadores. Bora, começa aí. Vou começar com o Caffeine Army, que tem o Super Coffee, que é a bebida que a gente usa realmente para poder deixar a gente bem afiado, dar conta dos podcasts, das empresas, fazer exercício físico. Dá conta de filho também. De tudo, filho também. Da vida toda mesmo. Eles estão com a gente desde o começo aqui, desde o primeiro episódio. E a gente curte demais o produto. Tem cupom aqui na descrição. Não deixe de conferir, porque realmente vale a pena. Inclusive, pode mandar mais latas pra gente aí, por favor, pessoal. sempre Porque mais aqui latas. do escritório já tá acabando. Além do Super Coffee, que acompanha a gente desde o início, a gente tem também o pessoal da Swile, que está há algumas temporadas com a gente. A Swile é o primeiro unicórnio, né? A primeira empresa que se tornou ali $1 bilhão de valuation, de benefícios flexíveis, onde ela fornece para os seus funcionários, né, um cartão. Esse cartão pode ser usado em 8 categorias diferentes, aceito no Brasil inteiro, então o funcionário escolhe como que ele vai gastar o benefício Muita dele. flexibilidade mesmo no uso, né? Exato. E aí então, se você quer levar um bom benefício para os seus funcionários, conhece a Swile, tem link aqui na descrição.
E a gente não pode deixar de falar também do nosso maravilhoso, incrível, do GLA, da nossa plataforma, né, onde a gente tem uma comunidade, né, de profissionais de marketing growth que se ajudam, que têm desafios similares, né, que aprendem uns com os outros. E junto disso, para ajudar nesse processo de aprendizagem inteiro, a gente também tem vários cursos, tem aulas. O que mais, Thay? Pô, tem live, tem happy hour, se junta para os eventos. Assim, eu acho que é a forma mais completa hoje de você realmente crescer, se desenvolver nessa carreira de growth de marketing que tem disponível e é muito barato. E ainda num preço por cima, ridículo, né? Inclusive, temos que aumentar o preço também. Então, já acessa aí growthleaders.academy. Tem link aqui na descrição para todos os patrocinadores. Boa. Então, bora voltar para o nosso episódio incrível. Nós vamos falar da Purple ali, porque... E eu tô usando feminino porque eu vi um artigo seu no LinkedIn, e aí eu vou usar assim, tá? Gênero é coisa do passado. Exato. Isso é muito anos 90. Chama como quiser. Boa. Eu acho que uma das coisas principais aí que acaba pegando, me corrija se eu estiver errado, é que quando de fato a gente vem com o digital, um dos grandes benefícios, acho que tem 2 grandes benefícios ali. Eu acho que você consegue dar tiros menores, né? Então, em vez de fazer aquelas campanhas que são canhões, você consegue, né, fazer coisas menores, segmentadas e tal. E você consegue medir muito mais. E mesmo que você ainda tenha hoje vários desafios, né, de atribuição, de medição e tudo mais, você consegue muito cheiro no meio do caminho, né? Você faz uma campanha, você vê se estão clicando ou se não estão, se estão vendo se não estão, se está chegando se não está, e por aí vai. E tudo na internet acaba sendo muito dicotômico, né? Parece que só tem... ou é de um jeito ou é de outro. Aí quando você começa um outro, outra coisa morreu, né? Quantas vezes e-mail marketing morreu, né? E tudo mais. Então eu acho que essa briga vamos botar essa... Você falou do vira-casaca, e essa briga vem dessa mudança onde tem um efeito talvez um pouco mais... médio prazo, longo prazo, onde você colhe muitos os frutos, mas quando você vem para esse mundo aqui um pouco mais curto prazista, é a startup que levanta grana e precisa mostrar o resultado ali e tal, naturalmente medir as coisas bonitinho com ads e outras coisas ali fica muito mais sexy, né? Mas então, eu sempre falei assim, branding... A minha resposta para como que a gente mede branding era assim, não, é longo prazo, não dá para medir porque é um composto de coisas na cabeça do consumidor ao longo de anos. E aí eu comecei a entender que, na real, branding também é curto prazo. Porque na Brandim a gente tinha resultado imediato, tipo de queda de CAC, de aumento diminuição do tempo do ciclo de venda, B2B, B2C, tanto faz. E aí o diretor de Insights global da Lego me falou um dado que eu não sei a fonte, então vou citar ele como fonte. A fonte é ele. A fonte é ele, isso. Ele falou, cara, eu tô lendo um estudo que na média dos mercados, 95% dos clientes não tá no momento de compra e 5% tá. Então, tem esse dado no livro que chama The Ultimate Sales Machine, do Chet Holmes. Então, já... Então, e aí ele fala isso, cara. Bom, mas que tem lá. Pode ser, E ele falou assim, cara, então eu vou fazer o quê? Eu vou esperar o Natal para anunciar Lego? Porque assim, a pessoa vai comprar o Lego no Natal e no aniversário, sei lá, da criança. Mas eu preciso comunicar o tempo todo. Primeiro que eu não sei quando é o aniversário da criança. Exato, porque pode ser o ano inteiro, né? Pode ser o ano inteiro, né? Assim, no aniversário, né? Uma festinha, sei lá, um presente. E segundo, que eu preciso que essas coisas estejam construídas na cabeça da pessoa para que na hora que eu tenha essa faísca da ação, que ela já está convencida de que... Então, assim, uma analogia que eu tenho usado muito é do gás e da faísca. Como se o branding fosse o gás e a performance ela é a faísca. Só a faísca não acende o fogo. Nem só o gás, obviamente. Então, você vai preparando o consumidor para na hora que ele tem a necessidade você entrar com gatilhos de compra. Se você deixa tudo para a hora do gatilho, é muito mais caro. Porque se na hora da compra você começa a se apresentar... para que a pessoa te considere, saiba seus diferenciais, sua proposta de valor, etc, você meio que perdeu o bonde, sabe? Então, isso não é longo prazo, entende? É que não necessariamente é a hora. E é uma coisa que você tem que... Eu vou endossar, vou até dar um exemplo aí, mas acho que o grande ponto aqui das pessoas é o quanto que é meio plug and play, talvez, a história do ads. E o outro não é tão plug and play assim.
E a minha escola é de marketing de conteúdo, que também não é plug and play. Não é. Aí você pode falar assim, não, mas se eu fizer um negócio... Claro, talvez um vídeo dá certo, mas como estratégia e tal, não é aquele um vídeo, Exato. um texto e tal, que dá, né, que vai te garantir nada. Então eu entendo e concordo plenamente, assim, tanto é que acho que muito do que a gente... como GLA e Purple agora, e Brandin, Purple, enfim, Mineiro e Guta, mais do que tudo. A gente tende a convergir muito Total. mais do que divergir, né? Começa por aí. E dando um exemplo, engraçado, nem entrei na primeira pergunta ainda, né? Mas tudo bem. Dando um exemplo, o que você vem acompanhando também, o trabalho do Merlin, que eu venho fazendo, desde o início a gente deixou claro, assim, tem toda uma filosofia de produto que a gente segue ali, e uma delas é da gente usar o que a gente chama das nossas unfair advantages, né? Então da gente usar tudo que a gente tem de injusto, né, ao nosso favor. Então, por exemplo, eu e a Thay, a gente já tem uma comunidade, então a gente tem que usar esse ativo ao nosso favor, né? E beleza, a gente tem várias vantagens injustas mapeadas e tem uma que a gente sabe que é uma vantagem justa do futuro, que é exatamente marca. Total. Então, desde o nome que a gente escolheu, né, o posicionamento, a persona, o bonequinho, o personagem, papapá. Aí quando você entra no software, ele tá muito aquém ainda do que a gente, né, vislumbra para o futuro, tanto de produto como marca e tal. Mas desde o dia zero a gente falou assim, porra, não vamos fazer um negócio vagabundo? Porque isso aqui precisa... E aí, eu não sei se você viu, nem sei se tá aqui no escritório. Acho que tá no escritório de Floripa. O bichinho de pelúcia. O Merlin de pelúcia. Eu vi foto, né? Isso. Você mandou, não sei. Isso. Então, eu cismei com esse negócio desde o início. Não, você tá falando desde... Eu lembro que você mandou um áudio, acho que era assim. O que você acha como estratégia de branding fazer o Merlin de pelúcia? Eu fiquei, cara, que pergunta aleatória. Lógico que não é só isso, né? Cara, eu acho que a galera vai gostar. É que a grande lógica era ser uma marca adorable, sabe? Mas já deixa eu ensinar pra galera como que raciocina isso, porque eu acho que já é bom que já aprende alguma coisa. Vamos lá. Até porque a minha pergunta não foi tão idiota assim, né? Ela tinha um motivo. Tinha um contexto. Mas esse é o tipo de coisa que chega no meu WhatsApp, assim. Você acha que você abrir uma loja física, né? Sabe? Parte muito das unfair advantages, ou diferenciais, né? Que você tem como modelo de negócio. E de conhecer o consumidor. Então, até assim, o TikTok do Purple foi porque a gente falou, cara, marketing, que é também o teu público, esse povo tá sempre ligado nas novas coisas. Né? E eu entrei no TikTok, é uma galera, tipo, não é interessante pra mim. Então, falta um cara... Então, assim, quem é o público? E essa é uma galera que presta atenção no brinde, no swag. E deve ficar assim, caraca, mais uma garrafinha, mais um caderninho, sabe? Então você entregar uma coisa que é fofinho, que é bonitinho, aí tem essa coisa de botar o boneco em cima da mesa, de trabalho, fora que é um item de apego emocional imediato, que era o teu objetivo. O grande objetivo, Então essa é a forma de raciocínio, né? É isso mesmo. E no nosso caso, ainda, assim, tinha mais coisas ainda, que era... empresas de software, de modo geral, tendem a ser muito quadradas. Total, né? A gente... a gente tem a mesma estratégia. Mesma filosofia, Empresa de software para construir marca. Isso, então é menos quadrada. Querendo ou não, no Vale tem muito nessa pegada, e aqui no Brasil tem muito pouco de ser adorable, de ser marca, fofinho, né? Da marca e tal. E aí eu falei assim, cara, isso aqui tudo precisa ter cara de Silicon Valley, sabe? Porque as pessoas fazem os julgamentos delas, assim, querendo ou não. Mas esse é o objetivo da marca, né? Você criar você sua pensar narrativa assim, ali, né? o que eu preciso, o que eu quero significar e como que a pessoa entende isso, né? Porque, em geral, você quer significar alguma coisa como business, e aí a tua marca não reflete isso. E aí as pessoas entendem a outra coisa, que é o que a sua marca de fato reflete, você fica chateado que elas não estão entendendo. Exatamente. Mas é porque você explicou errado. Exatamente. Então é isso. Assim, o Merlin em si ele tem um problema muito grande como conceito, porque ele é muito versátil. É um software que faz muita coisa. E aí eu estava vendo uma palestra no Saster, era do Notion, talvez? Não. Era do Notion ou algum outro assim.
E que eles falaram... Era a mesma filosofia, ele falou assim, cara, é uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo, assim. Porque você tem muito caso de uso muito legal, mas ao mesmo tempo... é Airtable, na verdade. Mesma coisa. E aí ele falou assim... Uma benção ou uma maldição, porque para explicar isso aqui é difícil, eu preciso achar meio que... Talvez tenha várias explicações desafio diferentes. De posicionamento, mais que de branding, né? Exato. Mas ao mesmo tempo, assim, eu fui testando várias coisas, fui conversando e tal, e aí eu fiz um teste A gente está documentando a jornada do Merlin, né, como conteúdo, porque isso também faz sentido para o nosso público e tal, E aí a gente falou assim, pô, eu defini minha persona. E geralmente a persona é descrita de um jeito, acho que meio retardado, sabe? Tipo, fulano, mas não diz muita coisa. Aqui pode. Tá, de um jeito muito... Sim, não usou. Não que não serve pra nada. Não, é porque a pessoa pega... Como é que... O que não fazer, vai. Primeiro o que não fazer. Vamos lá. A pessoa sai jogando característica. A pessoa, quero dizer, a pessoa do marketing, né? Isso, então a gente é sério e descontraído. E a gente é sofisticado e casual. E você vai jogando. E aquilo não forma uma personalidade, porque a personalidade é exatamente das escolhas, que é o que faz você reconhecer. É sair de cima do muro e o que faz você reconhecer o seu amigo? Fala, cara, é um imbecil, olha isso. O que a pessoa tá fazendo? Nossa, cara, é assim, quando você conhece alguém em comum, você em geral fala assim, caraca, e a Thay? Nossa, gente, a Thay, cara... sim. E você fica rindo das coisas que saem do esperado, do inusitado. Então, se você não coloca essas coisas na persona da marca, é qualquer coisa. E o objetivo da persona é, quem for fazer a comunicação tem que entender como que vai comunicar. Sim. Isso é uma coisa tão ampla e tão genérica, a pessoa interpreta do jeito que ela acha, sabe? E aí, tipo, por que num trabalho de faculdade as propagandas fake de Coca-Cola que você cria tem cara de Coca-Cola? Porque todo mundo sabe o que aquela marca significa, sabe? Tipo, então fica consistente, mesmo do outro lado do mundo, um grupo de estudante fazendo um exercício, sabe? Então. E aí, no nosso caso, a gente tava com esse dilema da versatilidade ali, né? E aí a gente falou assim, bom, fazer o seguinte, vamos botar esse produto na mão da porrada de gente e vamos ver o que acontece. E no início tem que ser isso, tá? Assim, eu acho que essa coisa de fechar muito a marca no início é furada. A gente fez assim, a gente aproveitou o ativo que a gente tinha da comunidade. Sim. Então a gente já deu uma nichada, que eram gente de marketing, growth, alguns empreendedores e tal. Tinha isso, já tinha um certo viés ali, tudo bem. E a gente tava muito com a cabeça no caso de uso. Tipo assim, o fulano tá usando pra resolver qual problema. Só que aí tinha um cara que tava usando muito, que tava resolvendo pra, sei lá, qualificar melhor os leads. E tinha outro que tava usando pra fazer um onboarding de um software. E falei, pô, mas tem nada a ver, né, uma coisa com a outra. Aí que a gente sacou que a dor não era esse caso de uso ou esse que tanto faz. A dor da pessoa é que ela não tinha um desenvolvedor para fazer as coisas para ela. E aí a gente entendeu que aí como a gente concretiza a nossa persona, a gente fala que é o profissional de marketing growth gambiarreiro que não quer depender de dev para fazer essas coisas, para testar e tudo mais. Você achou o use case global. Isso. E aí, o use case varia dentro dele, mas dor, né, a grande motivação da pessoa... Aí a gente internamente... Aí como é que você vai para branding? Você começa a caracterizar isso. Então, se Tipo, como é que isso desce para performance? Você vai explorar isso em conteúdo, em case, em ads, exatamente. etc. Como é que você desce isso para branding? Você vai falar da gambiarra. Você vai criar essa imagem da marca, da independência, de se virar... Então você vai mágica, porque da parte mágica, do nome é esse, exato. Né? E aí você começa a pegar esse principal benefício do produto, que no futuro, se forem vários produtos, você vai sempre subindo um nível, que nem vocês fizeram, sabe? Porque o use case, o que une isso. Você sempre vai no que une isso, até que um dia você é a Coca-Cola falando de felicidade. Porque, tipo assim, você começa a chegar na paz mundial, né? Mas enfim, tudo bem, isso no futuro. E aí você pega esse benefício e começa a representar ele. Então as pessoas começam a entender isso no inconsciente delas, no intangível delas, que é o que a gente mede com o Purple, por exemplo, para que na hora que você fizer um ad
falando, o conteúdo falando que você não precisa de dev, aquilo soa real. E tipo, é verdade, pum, aí clicou tudo. E aí a chance da pessoa agir, isso é cientificamente comprovado, é mais alta. Maior, porque você tá reforçando a faísca em cima do gás que você liberou. Então você construiu toda a marca em cima da gambiarra, de se virar, etc, etc. Ou da mágica, como que você quiser representar isso, não precisa ser literal, né? E aí na hora que você vai para um call to action ou para um momento de venda, aquilo puxa da memória da pessoa o que ela já entende de você. E aí, se um concorrente teu, voltando para a barreira de entrada que você falou que ia construir, se um concorrente seu copia usa o seu ads igual ou qualquer coisa assim, essa pessoa vai soar falsa, porque você é verdadeiro nisso, porque você colocou na tua personalidade de marca o teu principal diferencial. Então, você ainda protegeu o teu argumento de venda, porque aquilo colou em você de uma forma mais autêntica para as pessoas. E é interessante você comentar isso aí, Guto, porque o processo em si, ele está sendo bem cauteloso, na verdade, porque ele está muito no início. Aqui virou um podcast de estudo de caso. Estudo de caso. Não, mas eu acho que o grande ponto que é o mais interessante aqui, assim, até para passar para as pessoas, não é que a gente tinha certeza de tudo, não. A gente foi botando as coisas, aí viu isso, aí tanto é que nosso site ainda não tá no plano de ajustar ele, mas a gente foi descobrindo, porque a gente participou de vários eventos esse ano, né? E a gente foi refinando o discurso, a parada, o argumento. Tanto é que aí a gente criou o adesivo do gambiarreiro profissional aqui, ó, não sei se vai aparecer. Mas, enfim, e aí pra mim o teste que eu fiz, vamos botar assim, me surpreendeu porque foi por um outro motivo. Eu fiz uma palestra na Growth Conference contando um pouco da trajetória do Merlin. E aí foi a primeira vez que eu fiz o slide da persona, o gambiarreiro, blá, blá, blá. E a quantidade de gente que tirou foto me marcou nos stories e falou assim, porra, o mineiro me conhece mais do que não sei o quê, pá. Aí eu falei assim, é isso mesmo. Sabe agora como pegou. É do Purple? Do Purple é sentar lá e faz um desenho pra tia. Que tem alguém que tá assim, querendo participar das métricas do business, etc. Então tá lá o time de branding, tipo, ativamente propondo, e aí a pessoa fala, tá bom, agora faz esse post lá pra mim. Desenha aqui essa capa de... E aí a pessoa fica, mas eu posso ajudar. Então é isso. Isso vai... Ele sente a dorzinha ali, essa é a dor de, cara, mas né? eu posso contribuir. Mas acho que tem Você quer falar dessa coisa de evoluindo? Porque eu acho que as pessoas acham que branding não tem que ser teste. Que é importante falar. Boa, é porque vai casar com a hora certa de fazer branding. Isso. Que é a pergunta que provavelmente você vai me fazer. Que todo mundo faz, né? Eu quero chegar nela sem fazer ela de forma óbvia. Eu cheguei por você, vamos lá. A gente chegou nela na conversa. Cara, uma coisa que eu odeio nos profissionais de branding, tinha sabe a Cícero Papelaria? Não. Como não? Ué, não sei. Cícero, cara, os cadernos da Cícero. Tá. Não, tá no caderno. Eu tava pensando que em algum lugar aqui em São Paulo. Então, existe um cara chamado Cícero. Tá. Que é o CEO. Tá. E aí, eu liderei o projeto de branding dele, sei lá, em 2013, não sei, alguma coisa assim. E aí depois a gente fez na Brand uma segunda versão. E ele me chamava de xerife de branding. Eu tinha, tipo, 23 anos, sei lá, alguma coisa assim. E eu falava, não, isso não pode, sabe? E ele ficava zoando que... porque a gente tem essa coisa da consistência, né? Então, eu fui educada no mercado de branding, aprendendo que não pode mexer, sabe? Tipo, tá decidido. E aí tem uma coisa que ficava falando na empresa, fica falando mal, assim, nossa, esse cliente que mudou tudo, sabe? E aí, o que eu aprendi na Brandim, trabalhando com startups, e que eu acho que é o futuro, primeiro que antes de você achar Product Market Fit, não é para bater martelo em nada. Tá tudo evoluindo, você tá tudo testando. Por isso que na Brandim tem um projeto que chama Minimum Viable Brand, que é tipo o início, que é só o posicionamento e um visual semente, que ele vai evoluir, para você testar a mensagem, porque você ainda não sabe e não vai saber até a hora que você encontrar Product Market Fit. Mas não quer dizer que você não precise de branding. Então, acho que essa que é a dualidade, né? Porque eu acho que às vezes as pessoas acham que elas estão se comprometendo com uma marca, se elas fizerem branding muito cedo. E com logo, com nome, o ideal é que você
gasta um pouquinho mais de energia e já pense em alguma coisa aqui, porque você tem meio que uma visão, um problema que você está endereçando. Se você pivotar totalmente, você vai jogar fora isso, assim como um monte de outras coisas que você fez. Mas a maioria das empresas não pivota 100%, né? Ela vai, assim, né? Ajustando ao longo do caminho. Então, é importante você entender o que é essa marca e qual é o posicionamento, o que ela representa. Mas você vai achar ainda... Por exemplo, vocês já sabiam que ia ser em volta da mágica. Daí Merlin. Depois veio a gambiarra. E isso, talvez, a magia vai virar mais para uma fada madrinha, né? Porque tem a ver com a gambiarra, do que para uma, sei lá, o sobrenatural. Sim. Ou momentos mágicos. É muito mais a coisinha que ajuda mesmo. Exato. Então, isso vai se refinando no caminho. Então, acho que a hora de fazer branding é sempre, assim, eu começaria com marca. A não ser que você tenha um diferencial muito específico num monopólio de um negócio, que você já vai ter os clientes, porque, sei lá, você é o parceiro de sei lá quem, e ele vai distribuir, na real você é meio white label, sei lá. Aí tudo bem, você tá liberado. Mas para todas as outras pessoas... E aí, só que você vai meio que aprofundando isso até vocês falar assim, porque isso é parte do Product Market Fit. Quem é a persona? Quem é... O que você está entregando? O que você está entregando? A sua proposta de valor. E a marca te ajuda nisso. Então, é importante a marca também te ajudar nisso. Você pensar a sua mensagem e testar o que você representa, seu subjetivo, e você vai indo e vai refinando. E aí, enfim, é isso. E depois você já é grande, a hora de fazer branding é a hora que está dando problema. Assim, em geral, você fala, cara... A marca meio que... A gente cresceu mais que a marca. Então, ela não está suficiente para o que a gente precisa comunicar. Tem outra situação, né? Quando você vai crescendo. Eu vivi isso na RD e no próprio GLA. A gente já teve várias conversas sobre isso. Porque você começa a fazer um tanto de puxadinho, né? Começa. Porque você vai fazer um evento, aí depois você cria um produto, né? E eu vou ser bem honesto com você, eu uso um método que eu tô tentando emplacar aí, que é o boi louco. Sai fazendo. Mas, assim, pra mim sempre foi muito importante velocidade, uma certa impulsividade, até pra tirar o negócio assim do papel. Eu sou desse time também. Só que eu e o Doug, né, do Merlin, a gente... entende que isso é importante, mas também entende que tem que parar um pouquinho e volta pra dar uma arrumada na casa. O boi louco assim. É pra ver o que funciona, né? É isso aí. Pra você não gastar todo... Overplanning, sabe? Isso. Planejando demais. Mas a partir do momento que funciona... Isso, tem que dar uma ajeitada. E eu acho que todo profissional de marketing deveria entender meio que os fundamentos básicos de marca. Mais uma pergunta que já estava aqui, que você já está respondendo. Vamos lá. Nossa, que host maravilhoso, É uma né? alta entrevista. É isso aí. Não, mentira, mas a gente levou o assunto pra isso. Lógico. Você tem todo o mérito. Não, e o mérito é seu, que já vai mandar bala e responder. Tem os fundamentos de branding, que é a consistência. E aí tem uma linha muito tênue entre se virar xerife da marca e você entender a consistência, né? Sim. Então, o que... Eu gosto muito de uma frase do Bob Iger, que é... atual voltou, voltou. Né? Eu amo ele como CEO. Está ok, eu vejo, né? Sigo ele na rua para ver o que ele está fazendo, basicamente. E ele falou, cara, a marca não está num museu. Então, você não pode pegar o que a marca foi, botar dentro de uma caixinha e falar, ninguém mexe. A marca está no dia a dia. Então, a gente tem que venerar, respeitar o nosso passado, as nossas tradições, mas ela está com a gente, ela não está guardada. Quando ele começou a mexer na coisa das princesas e tal, para trazer um pouco valores mais para o dia de hoje, que tinha algumas pessoas da família Disney que estavam se sentindo incomodadas. E eu gosto muito dessa visão. Cara, a marca não está no museu. Então, da mesma forma, a marca não está num PDF, sabe? Tipo, esquece PDF, faz um Notion, sabe? Porque na Brandman a gente começou a banir. Não tá fechado. A marca não é um arquivo fechado, é um arquivo aberto. Mas você tem que entender o que é isso que ela representa na essência, que você não pode mexer, que aí você começa a descaracterizar. Então, é difícil você entender qual é a parte que caracteriza e qual é a parte que você está só testando outras coisas mais periféricas. Mas entender esses fundamentos, que você não pode mexer com a consistência, você não pode mexer com a mensagem central, você está sempre reforçando a ideia central de várias formas. Se você entende isso, quando você sai boi louco, qual é o jeito
Merlin, né? Qual o jeito da sua marca de testar isso aqui, né? Tipo, eu comecei o canal do TikTok do Purple Metrics assim, eu peguei, gravei um vídeo na minha casa. Você até tava me zoando, né? Porque eu tô gravando, o telefone trava e tal. Não vou falar nada. Vou falar. Multi-empreendedor. Eles têm que saber que é um sofrimento pra mim gravar esse vídeo. Editar no meu telefone atual. Mas, enfim. O que é o Purple e qual é o jeito, nosso jeito de... Como é que eu vou abordar esse conteúdo? Então, a gente é meio nerd. Então, vou começar a falar de artigos e de aulas Então, esse lado, você tem que ser... Eu poderia falar de qualquer coisa. Então, eu encontrei um jeito branded, meio que de fazer isso. Vocês encontraram um jeito branded de fazer as coisas que vocês fizeram. Então, acho que essa consciência faz com que a hora que você vai para ações que não são exatamente de longo prazo, na verdade, você está trazendo a marca para aquilo e é isso que converte mais. A gente até passou por um negócio agora e eu acho que faz parte dessa... eu acho que é isso, né? Uma vez você tem alguns fundamentos claros ali, você erra menos. Total. Né? E a gente começou a ver no Merlin que a gente estava começando a errar mais. Tipo, né? Tava indo nessa trajetória e você vê que... E isso aí começou a me incomodar. Eu falei, puta, já tá... Tipo assim, tá começando a... Não sei, não parecer a mesma coisa. E aí, tanto é que agora a gente também tá ajustando um tanto de... Né? Então... Beleza, demos esse impulso esse semestre, avançamos um tanto de coisa, agora estamos voltando. Cara, porque isso reflete desde o site, aí passa na mensagem que está fazendo, aí na compreensão dos clientes, do que é, do que não é e tal. Quanto mais sênior a pessoa vai ficando, mais ela identifica débitos. Porque marketing é uma grande dívida, né? Porque você sai vendendo e faz um patrocínio e se associa a uma outra marca e sei lá o que, lança um produto do jeito que tá e papapá. Então, assim, é a nossa vida. Tanto que até aquelas brincadeiras de briefing, né? O briefing é isso, mas sem poder falar, né? Sei lá o que, isso, e que tem que caber num bottom. Então, e aí quanto mais sênior você fica... Porque antes você quer só o resultado. De curto prazo, você quer ser promovido, você quer, sei lá, mostrar para os outros. Depois você começa a entender que você está construindo no longo prazo, e a visão de longo prazo não como branding, mas como business, você fala assim, tá, beleza, eu vou cagar isso aqui por um segundinho, porque eu quero ver se funciona, mas depois eu vou consertar e voltar, sabe? Então você sempre vai entendendo os problemas que você está gerando e quais problemas você pode viver com eles e vai voltando. Eu acho que você também, mas um pouco mais sênior, você começa a quantificar o tamanho dos juros que você vai pagar no futuro com aqueles problemas. Total. E eu acho que, por exemplo, eu vi muito isso quando eu falei dos puxadinhos e tal, na RD. A RD pagou um preço alto, e aí um preço alto não só de grana, mas assim, até de esforço mesmo depois... Porque começa como resultados digitais. Na verdade, começa como system marketing. Pouca gente sabe essa informação. Aí ela começa como resultados digitais. Aí ela tem um software que chama RD Station. E aí, mas tem o blog da resultados digitais. Aí depois ela cria o RD Summit. Aí depois ela cria o RD On The Road. Aí depois ela compra não sei o quê, depois tal. Aí na hora que ela vai expandir para fora do Brasil, resultados digitais não faz o menor sentido. E aí beleza. Aí volta. E aí... Enfim, aí sim, aí começa um projeto maior do tipo assim, putz, a gente precisa agora de muito mais coerência aqui, porque era uma, entre aspas, uma falta de coerência razoável no Brasil por causa de todo o trabalho que a RD fez e tal. Quando vai para fora, e aí você não tem 10 anos de conteúdo, palestras e tal, não é tão óbvio mais quanto era, assim, sabe? A RD é uma grande referência, benchmark para todo mundo que é... Né? Eu sou CEO de um site de marketing. Eles são uma mega referência. E eu não conheço eles pessoalmente. Eu admiro muito a jornada deles. Mas eu já vi o André falando, que eu tenho certeza que ele moldou muito da cultura de marketing da RD, que marca é uma besteira. Que é jogar dinheiro fora, que não faz o menor sentido no início, você tem que investir em produto, em crescimento, etc. Que eu acho que há 10 anos atrás fazia sentido, porque isso estava dando muito resultado muito rápido. E criou-se uma dívida para o futuro. E talvez no futuro, numa startup, você tenha mais dinheiro, né, para resolver os problemas. Isso, enfim.
E também, quem ia saber que eles iam expandir para fora? Enfim, Isso, né? Eu não sei se a exato. tese era global. Tipo, no Purple a tese é global desde sempre, então a gente se preocupa. Mas a gente com certeza não se preocupa com outras coisas que daqui a 10 anos vão ser um Deveria se problema. preocupar, né? Mas eu acho que essa mentalidade, que é muito difícil você mudar uma cultura, então eu não sei, hoje o time de marketing da RD provavelmente continua não se importando tanto com branding. Só que o cenário mudou. E aí eu acho que talvez o maior problema não seja os puxadinhos falando completamente de fora, porque é tudo bem ou mal RD e resultados digitais. Eu imagino que o maior problema é que resultados digitais não têm camada de significado. Então, isso que a gente está falando de gambiarra, de magia, o que é isso? Quando a empresa chama resultados digitais. E aí entra um ponto de naming, que é sempre essa dúvida do início, né? Porque quanto mais literal você for, mais fácil é você lançar, porque você não precisa se explicar. Só que mais difícil é no longo prazo, porque depois você provavelmente vai mudar o seu escopo, ampliar o escopo, e as pessoas ainda vão achar que você é aquela coisa lá que você está escrito no teu nome, né? Então, sei lá, Decolar deve ter problema para vender hotel. Eu imagino, sabe? Não tendo trabalhado com eles, porque chama Decolar. Enfim. Então, sei lá, se a Casa do Pão de Queijo quiser vender almoço, sabe? Então, assim, você começa a criar um problema de expansão. E a forma como os business são organizados hoje, as startups precisam de escala, mas mesmo empresa de capital aberto, como que você dobra de tamanho a cada 5 anos? Tipo, você tem que expandir o seu core business. Então, se associar o nome da tua empresa muito a um produto, e aí eles fizeram o nome da empresa Resultados Digitais e deram o mesmo nome para o produto, RD Station. Então, eles se deram o trabalho de ter que gerir 2 marcas sem o ganho de dar uma camada de significado em tipo assim, já que você vai ter que construir 2 nomes, hoje em dia, e há 10 anos atrás, não sei se eu teria tomado essa decisão, mas hoje em dia, se alguém estiver começando, provavelmente faz mais sentido um deles ter uma camada mais conceitual, para você poder criar essa história, esse universo, e o outro aproveitar para vender. Mas eu acho que eu não faria 2 nomes hoje, né? Eu acho que dá muito trabalho. Enfim, então, mas é um reflexo de uma época, né? Eu acho que tem uma outra... De novo, eu não conheço eles e admiro muito. Então, ao contrário, e eu conheço bem, né, a história, as pessoas e tal. E eu acho que a filosofia sempre foi uma filosofia muito pragmática. Sim, tem que dar resultado, né? De crescer loucamente. Sim. E querendo ou não, nenhum dos founders tem um background... são todos engenheiros, resumindo. Eu acho que o maior legado da Brain Gym foi abrir esse tema no mercado empreendedor, sabe? Porque, cara, é uma mega ferramenta para você construir valor. Tanto é que eu acho que, assim, é interessante porque a RD, ela sempre defendeu e vai defender, por exemplo, pelo menos para a maioria dos negócios, o inbound como o grande canal. Porque faz todo sentido para eles. E eu vi e funcionou lindamente lá, como funcionou em milhares e milhares de clientes. Então, de fato, acho que tem várias linhas. E querendo ou não, quando você... A própria pegada do inbound... Mas assim, eu não sei se um VC investiria numa startup com essa tese hoje em dia. Do quê? Da RD? De crescer via inbound. Sabe, tipo... Eu acho que... eu acho que depende. A própria Astela do Rigonati, o que ele defende mais é menos o inbound em si, mas você ser dono do seu canal, proprietário, e depender menos do ads. Fonte de água limpa que eles falam. Eu acho que é mais por aí. Mas independente disso, né, acho que a filosofia principal ali, e que aí eu tendo a gostar bem, assim... é de uma certa obsessão com uma parada. E aí... Isso eu gosto também. Pouca gente sabe, na verdade, mas não sei quanto que o Eric já falou disso publicamente, mas eu acho que sim. O Eric, antes, ele tinha uma empresa prestadora de serviços de tecnologia que chamava Praesto, que eles já faziam coisas mobile tech em 2007, 2008, sei lá, coisas assim. E o Eric falou, eu não lembro o contexto, mas ele falou assim, putz, a gente era muito bom de tech e a gente perdia muito deal para caras que eram melhores de vendas. E aí, a RD,
quando foi nascer, eu falei assim, não, a RD vai ser uma empresa de vendas. Tanto é que é talvez a maior escola de inside sales hoje. Todo mundo hoje, né, as lideranças da RD antigas e tal, todo mundo tá muito bem hoje. Mas esse negócio da cultura, eu acho que menos a cultura de isso não é importante, não, isso aqui é o mais importante. Foco. E aí as outras coisas, consequentemente, eu acho que aí vem essa coisa do diferencial competitivo como business, sabe? Então, até assim, às vezes as pessoas falam, recebi a proposta para ser brand manager da empresa tal. Cara, a empresa tal, nitidamente, não se preocupa com branding. Não é o foco dela. Não é visto como uma coisa que vai ser um diferencial do jeito que você vê no Merlin. Então, você vai ficar lá fazendo desenho para tia. Porque não é. Assim como se alguém chegar no Purple querendo vender ads, coitada dessa pessoa. Porque não é a nossa tese, sabe? Exatamente. Não tem por que contratar isso. Mas, eventualmente, a empresa começa a crescer e você fala, precisa de alguém agora aqui. Precisa disso, tal. Mas essa pessoa não vai ser relevante na estratégia. Eu acho que no longo prazo a marca é uma mega barreira de entrada. De entrada, um moat, né? Tipo, no termo. Um fosso ali. É um fosso, porque os mercados tendem a se estabilizar e os produtos tendem a, né, refrigerante, companhia aérea, etc. Os produtos são muito similares, carro, né, auto. E você fica ali numa feature ou em outra, mas no fundo é a marca e a tua capacidade de serviço que conta. E isso não dá para construir de uma hora para outra numa empresa gigante, né? E virar a cultura. Então, eu acho que marca é inteligente você ter marca como desde o início como um dos pilares. E outra coisa que eu estava comentando com um cliente nosso do Purple hoje, eles são crescidos já, tem, sei lá, 10 anos. Então, não são mais uma startup. E o produto deles sempre tem aquela coisa do 10x, né? O produto que é 10 vezes melhor que qualquer outra coisa. E a maioria das startups se lança com um produto muito melhor. E aí você acha que porque você tem esse produto muito melhor, as pessoas vão te comprar. Se você souber comunicar, sim. Só que com o tempo, a concorrência vai chegando, vai chegando, vai chegando. Então, ou você é o líder. Tipo, o Google não é 10 vezes melhor que nada hoje. Ele é o líder. Nesse caso, o que consegue fazer com que o consumidor tenha uma percepção? Porque o ponto não é que é 10 vezes melhor, é o consumidor entender que é 10 vezes melhor. Né? E a marca, no sentido de comunicar essa proposta de valor, consegue aumentar o quanto que a pessoa se vê. De novo, o exemplo do Merlin, só para tangibilizar. Eu me sinto um gambiarreiro fazendo uma magia. É 10 vezes mais legal do que só fazer a mágica, sabe? É você se sentir assim. Ou aquela hora que você abre a Coca-Cola. Eu não bebo Coca, mas isso é tão intrínseco na marca, né? Que te dá a energia, o frescor, a alegria. Tudo vai ficar bem porque você abriu uma Coca-Cola. Então, isso, junto com a sensação do produto, é o que gera percepção de valor. E acho que é isso que a galera de marketing como um todo precisa entender, sabe? Mas, sim, eu tendo a concordar. Mas o que... Como que eu sei que eu tô no caminho certo? Hoje, depois de algumas... Pra mim, sendo bem sincero, teve duas coisas que foram indicadores pra mim que eu tava no caminho certo. Um foi esse negócio mais do que o meu achismo ou sensação pessoal, assim, mas essa história da galera se identificar com o gambiarreiro, isso me tipo, porra, sou eu? Eu falei, opa, aqui pegou em algum lugar. E o outro é a história do Merlinho, de pelúcia. Porque toda a minha tese, desde quando a gente botou o nome, era assim, cara, eu preciso que as pessoas gostem desse produto. Porque gostar de um produto te impede de até olhar outros produtos, sabe? E gostar de um produto tem muito mais a ver, muito mais além do que usar o produto e tal. E aí, a gente quer fazer a nossa pelúcia própria, não sei o que e tudo mais. Mas a gente tava lá no Saster, nos Estados Unidos, viu um lugar, enfim, comprou umas pelúcias e trouxe. Falou, vamos, enquanto a gente não faz a nossa... Vamos ter essa aqui só para participar dos eventos. Foi tão simples quanto isso aí. Boi louco. Foda-se, vamos comprar e tal. Daí eu comprei, eu acho que foram 9 pequenininhos, que eram todos que tinham na loja. Eu falei, moço, me dá todos da loja. Você tem quantos? Tem... Parado na alfândega, né? O que tem dentro desse bicho? Exato.
Aí compramos um grandão, um médio e os 9 pequenininhos. E que era o que tinha. E aí quando a gente foi no primeiro evento que a gente foi com ele, as pessoas... um dia antes a gente fez um happy hour do GLA aqui e eu falei, galera, vamos tirar foto com o Merlin. E aí começou... Sensação, porque era legal, bonitinho. Aí tem foto abraçada, tem foto não sei o quê, tem foto não sei o quê. Eu falei, opa, legal isso aqui. E aí no evento, aí a gente fez assim, 3 eventos diferentes, nos 3 foi a mesma coisa, a galera querendo não só o Merlin de presente, de brinde, porque até aí todo mundo quer, mas eles estão querendo comprar o Merlin. As pessoas falam assim, não, eu compro. Eu pago. Eu pago. Eu falei assim, cacete, velho. E tipo, não é só pelo bichinho... Beleza, é o bichinho de pelúcia porque ele é bonitinho e tudo mais, mas... Porra, sério mesmo que a pessoa tá disposta a dar dinheiro pra uma empresa, tipo, de um símbolo de uma empresa? Pra ter uma logo, né, de pelúcia. Aí eu falei assim, porra, isso aqui realmente tem mais alguma coisinha, né? É que branding tem muito essa coisa da subjetividade na métrica, né, já entrando agora no Purple. Existem 2 tipos de... Tem o gás e a faísca, né? Então, como é que você mede a faísca? A pessoa agiu, ela comprou, ela clicou, ela download, o que quer que seja, que você estava tentando fazer ela fazer. E tem o outro que é a intenção. Quão mais convencida ela tá. Ela te considera um pouco mais, ela tem mais interesse em você do que ela tinha antes de tirar a foto com esse bicho. Ou até o mais, não sei se isso faz sentido, tipo assim, mais marcante, mais inesquecível, isso, sabe? Não sei quanto e isso tá dentro da cabeça das pessoas. Por isso que o Purple é baseado em pesquisa. Que é tipo, pesquisa, a gente não precisa mais perguntar para as pessoas, né? A gente tem, assim, ideia hoje de que dá para ver o que elas fizeram, sim, mas às vezes é tarde demais, né? Tipo, pesquisa eleitoral, assim, já foi eleição. Então, cada compra que acontece, já foi. A pessoa, é difícil trocar de software B2B, né? Então, você tem até a venda para convencer ela. Se você não tem uma prévia do que está na cabeça dela, você pode acabar indo muito na direção errada. Ou acabar se enganando porque todo mundo quer tirar foto com o Merlin. Tá, mas o quanto que elas estão mais dispostas a comprar? Sim, claro. Então, eu acho que tem os dados que baseiam a sua estratégia, que aí eles são qualitativos, não tem jeito, é entrevista, pesquisa, desk research, que é o que leva você a falar gambiarra, né? Tipo, pesquisas e testes, que leva você a magia, a gambiarra. Não dá... É muito difícil você ter qualquer coisa que te fale assim, vai na magia, 100% de certeza, sabe? Confiabilidade. Não vai ter. O que você vai ter é, beleza, e você escolheu esse caminho. E aí você consegue ir testando se esse caminho está gerando frutos. Aí hoje, o que você tem de métrica? Você tem você tem o brand lift, que eu acho que é o mais fácil de usar, que vai ser muito em cima da campanha. Aquele conteúdo é marcante, a pessoa lembra dele, lembra de você a partir dele. Você tem o brand tracking. Mas o que você mede no brand lift? Assim, awareness, assim, se a pessoa lembrou do filme que você viu no YouTube. E aí o brand tracking, que é o nosso dinossauro, vai no Purple. Mas eu acho que a gente convive com ele bem. É uma pesquisa que dominava todos os budgets há, sei lá, 20, 25 anos atrás, quando marca era a parada. E aí você usava aquela camisa com a logo gigante e tal, essa época. E porque ele pergunta, ele faz o funil, né? Então ele pergunta conhecimento, familiaridade, consideração, preferência. Tem as diferentes... Cada instituto tem uma pequena variação, mas é essa a lógica. E os atributos da marca, seus e da concorrência. O problema é que isso não muda tanto em 6 meses. E ele é sempre meio que no retrovisor. Além de ser caro, você perguntar para as pessoas... mar aberto sempre. Então isso te dá uma noção, se você está indo no caminho certo, mas você não sabe se foi por causa do bicho de pelúcia, por causa do evento da RD, né? Não tem muito uma atribuição. E aí daí que a gente entendeu a necessidade do Purple, que te dá um outro tipo de medida mais da vida, se aproxima um pouco mais do que acontece em performance, que você vai medindo as coisas no tempo real, mais sabe? Real time. Então, nesse caso, e aí eu tô falando isso porque é o que eu acredito que a gente deveria fazer também. Primeiro, a gente tem acesso aos consumidores. Então, não tem por que eu não perguntar para eles e ficar pagando pesquisa, sabe? Sim. Eu já tenho audiência, eu já tenho... Já tem. Segundo, que você tem que conseguir medir esses diferentes canais. Então, se você manda um e-mail para quem interagiu com o bichinho de pelúcia e você tem um segmento que é o bicho de pelúcia versus evento versus, sei lá, a home. Uhum. E aí você vai perguntando de intenção, consideração, etc.,
cruzando com comportamento e com atributo de marca, para entender quais são as alavancas. Então, o que está gerando mais disposição a comprar? É o afeto. E o afeto aumentou depois que eu distribuí o bicho de pelúcia. Então, o bicho de pelúcia aumenta afeto, que aumenta a consideração. Esse caminho ninguém está fazendo, sabe? Então, acho que esse que é o futuro dessas métricas de você saber se está dando certo. Então, a resposta curta é, cara, a gente tem que entrar na cabeça da pessoa para saber se está dando certo. E a longa é tipo, o Purple Metrics inteiro. Acho que o que acabou acontecendo no efeito que eu falei dos stories ali foi um jeito bem indireto e avulso, aleatório, num contexto que, ok, deu pra ter uma noção. Eu não contei, né? Mas foram vários ali. Eu falei, pô, sei lá, colou o negócio ali. Mas, de fato, a gente não... foi mais uma sensação do que uma métrica mesmo. Isso, né? E assim, os brand managers estão cansados de chegar em reunião com um print do Twitter. É uma coisa que eu falo o tempo todo, assim. Que é isso? Olha só quantas fotos a gente teve com o Merlin. É porque, no caso, você é o founder. Mas se você tivesse na RD e estivesse mostrando isso pro Eric, ele ia falar assim... E daí? E aí você fala assim, não, olha só, a gente descobriu que afeto aumenta a elasticidade da marca. As pessoas querem comprar vários outros produtos do Merlin por causa do afeto. E a gente descobriu que o personagem gera afeto. Agora sim, né? É uma outra conversa. Então eu acho que a gente tá em branding muito no subjetivo, no feeling. E que é assim, cara, é louco. Mas é verdade, assim. E isso, eu não sei quanto custou esse bicho de pelúcia, mas... tem decisões no nível de se eu vou patrocinar a Copa do Mundo, se eu vou patrocinar o BBB, se eu vou patrocinar o Botafogo, que são baseadas em feeling. E feeling embasado, tipo comentário, o sei lá o quê, o engajamento, que não são fatos, né? E aí, é por isso que o senta lá e faz um desenho pra tia, porque você não tem argumento para conversar hoje, né? E aí você vai falar assim, aumentou o meu awareness. Mesmo assim, foda-se, e aí? Porque nem todo mercado awareness quer dizer venda. E aí eu acho que entra um outro ponto, que a galera de marketing também tem que entender as particularidades da própria categoria. Então, se você tá uma marca de farmácia ou de posto de gasolina, cara, a conveniência provavelmente vale mais do que a tua marca. Ou a tua marca é só para te colocar no pool dos que a pessoa considera. E aí, daí, você precisa ter preço, sei lá. Ou você é um software que a pessoa só escolhe um, que ela não experimenta direito antes de escolher e é bastante baseado em marca. Tá bom, então daí você tem que escolher marca. O que conta para a tua categoria, sabe? Tem mercados que é awareness, tipo, classe A comprando produto de limpeza. Qualquer um que eu conheço, eu meio que tenho a impressão de que é bom e eu vou comprar. E porque o preço não faz muita diferença. Assim, vai estar tudo meio ali, né? R$2 para mais, para menos. Veja. Vai no melhor, no que eu acho que é o melhor. Né? Ou então você fala assim, acho que esse, sei lá, Ariel é tão bom que eu tomo, né? Tá mais barato, acho que eu vou levar ele. Você entra numa decisão meio assim, sabe? Então tem que entender como que o consumidor da tua categoria toma a decisão. Mas, cara, eu vi um case outro dia que eu não consegui estudar ainda, que é uma empresa alemã, eu acho, uma startup que tá vendendo batata. E eles estão descomoditizando a batata. E é isso, aí eles estão explicando do processo, então tem... Gourmetizando. Gourmetizou. Então acho que dá para você construir marca de qualquer coisa, né? Mas assim, algumas categorias são menos propícias, outras são... No nosso caso, eu até refletindo enquanto você ia falando, tipo, o que eu quero com todo esse trabalho, na verdade... E aí também tem muita coerência com o nosso plano, preço e tudo que a gente faz. O que a gente viu, assim, é que se você der uma chance pro Merlin, ou seja, se você estiver disposta a gastar um tempinho, entender e brincar de alguma coisa, tá resolvido. É isso. Tipo, o produto ele consegue fazer o trabalho dele desde que você... dê uma chance para ele. E a grande maior parte dos produtos, de um modo geral, tem essa... São bons o suficiente para te convencer no uso. A não ser que o produto seja muito ruim e tal, mas você precisa dessa boa vontade. E é por isso que tanto produto é errado. Porque se você não consegue a boa vontade, né, a etapa mais difícil é do início, da adoção mesmo e tal. E aí, por exemplo, empresa de software tem dois paradigmas.
Tem um paradigma que é você compra e depois você adota o produto, que é a grande maioria. Sim. E o outro paradigma é você adota e depois você compra. O nosso é adota e depois compra. A grande maioria é, primeiro eu gostei, eu vi o demo, conversei com o vendedor, blá, 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 decidi, não, vou contratar. E aí entra numa implementação, tá, não tem nada de errado, tá? São dois approaches mesmo. Acho que da Purple deve ser esse primeiro, né? Hoje porque a gente quer falar com todo mundo. É um pouco de pesquisa também. Aí a gente foi pro outro lado. E o outro lado é meio que assim... Por isso que eu falei, tem que ser coerente tudo. Até o planos e preços. Tem um plano gratuito, tem um plano baratinho. E depois vai ficando caro, não tem problema. Mas aí por que eu falo isso? Eu falo assim, pô... Se eu conseguir, através dessa história inteira, aí com conteúdo, aí você falou da Gambiarra, que a gente falou da Gambiarra, tem o GambiCast, que é o podcast da Gambiarra. Amo. Né? Então, tem essa coerência aqui. Aí a pessoa fala assim, pô, não sei lá, interessante, deixa eu ver. Aí beleza, é isso que a gente quer aqui. Então, por isso que a nossa... Talvez se a gente falar assim, a nossa grande métrica aqui nem é compra. Experimentar. É experimentar, é virar um usuário gratuito. Porque depois é um papel do produto. Então, sabe? mas o nome Purple é porque é a mistura do vermelho com azul. E eu acho que esse é um exemplo que, assim, não dá para você ser só dados ou só intuição. Mas também, né, não dá para você só criatividade, ou, enfim, branding e performance. É sempre na mistura. E eu acho que a gente compartimentou muito marketing, porque tinha alguém que sabia fazer CRM e aí tem que ficar com essa pessoa. E alguém que sabia comprar ads e aí vai, né? E a gente compartimentou. E agora o marketing está começando a voltar. Sim, E eu acho que esse é um grande exemplo, porque o que é necessário para um ser humano baixar um software e usar um software? Você vai passar por todas essas habilidades combinadas. Então, eu vou ter uma camada de afeto, porque eu gosto do bonequinho. Eu vou ter uma camada de paixão em cima da história sei lá, da gambiarra. E de identificação muito alto, que eu me identifico com aquilo. Eu tô falando das coisas que a gente mede no Purple, inclusive. Isso vai ser relevante no meu dia, porque eu me sinto um gambiarreiro ali, e aí eu vou ouvir o podcast, etc, etc. E aquilo vai se tornando parte da minha vida. E aí eu começo as minhas ações, aí eu começo a pensar em comprar, eu começo a preferir antes dos outros, etc. Então isso está tudo construído na minha cabeça. E aí, um dia, eu tive uma demanda, eu entrei nos 5% que estão no momento de usar o produto, e aí eu vou lembrar na minha memória, que vai estar na minha cabeça, porque eu acabei de ouvir o podcast, porque o bichinho está na minha estante, etc., e vou baixar. E aí começa um papel muito mais de time de produto, growth mais focado... Começa um papel muito mais de growth, mais focado em produto, que é de fazer a pessoa usar. Exatamente. Que horas é o push? Que horas é o e-mail? Como que é esse onboarding? E como que isso reforça a marca? Porque o texto pode ser assim, você falta só uma gambiarra para você estar instalado. E aí isso vai reforçando a imagem, ou pronto, agora você é só gambiarra, fazer a minha primeira gambiarra, e aí você bota a pessoa para experimentar, etc. Então, se toda essa galera entende o que é marca, a experiência fica mais reforçada e a chance da pessoa agir é mais alta. Ao mesmo tempo, a galera de marca tem que entender que não é para fazer o boneco porque o povo vai gostar. É para fazer o boneco porque ele vende, porque ele está alinhado com isso, com aquilo. Então, precisa essa coerência, né? Acho que talvez a palavra que a gente mais repetiu aqui. Consistência. Coerência e tal. Por exemplo, a gente... um dos motivos interessantes... olha como a história da marca, da persona, o posicionamento influencia o produto, né? Essa persona que a gente estabeleceu aqui, o gambiarreiro, né? Ele não precisa das coisas estar muito bonitinhas. Ele precisa que as coisas funcionem. Isso. Então, por exemplo, a gente caprichou muito mais em funcionalidade, algumas integrações, e num tutorial mesmo. Porque essa galera lê o tutorial, vê o vídeo tutorial. Mais do que deixar um negócio redondinho. Eu quero deixar ainda redondo. Inclusive, estamos trabalhando nisso exatamente agora. Mas entender o meu povo aqui me ajudou a escolher o que eu vou melhorar no meu produto, assim, entendeu? E no Purple também é o contrário. Então, assim, o nosso cliente é muito gráfico, é muito visual e é um grande gerador de PPT. Essa pessoa faz PPT, isso que ela faz no dia dela. Porque ela tem que comunicar a estratégia, etc, né? E a gente tem vários gráficos que a gente fala assim, não, mas ele ainda não está pronto para o print.
E o produto ele é feito para a pessoa tirar Print e botar no PowerPoint. E botar no PowerPoint. Esse nível de clareza, eu acho que é difícil, assim, das pessoas, de fato, terem, sabe? Você Porque parece que são mundos muito diferentes e é a mesma coisa, né? Cara, você tem que entender. É que nem produto tudo. Você entende o consumidor, entende o negócio, entende você, né? Assim, e aí é isso. Porque a partir do momento que você entende essas coisas, você vai testando e formalizando esses insights. Então, o gambiarreira é um insight, a magia é um insight, o produto não tem que estar perfeito, é um insight. Então, quando você vai entendendo isso, você vai construindo uma cultura de comunicação em que as coisas se encaixam. Então, é boi louco até certo ponto e depois disso a gente... É boi louco para testar, mas para escalar tem que estar direito. É isso aí. Então, essas coisas que você vai estruturando e cada produto vai ser a sua cultura, por isso que às vezes eu falo do Purple, porque eles vão por caminhos opostos, é o que tem que ser construído. E aí entra num problema que eu acho que é o problema que a maioria das pessoas que vai estar ouvindo a gente vai ter, que mas como que eu convenço a liderança? Porque eles querem que eu bote o dinheiro todo em Google. E aí eles estão reclamando que eu fiz um podcast e o podcast não vendeu nada. Então eu acho que o grande... E eu também não sei responder, tá? Mas assim, eu tento ajudar. Mas eu acho que o grande desafio de todo mundo de marketing do ano que vem vai ser levar para cima... Com a gente, Guto. É isso. Vai ser levar para cima essa visão unificada. Porque parece que é mais uma linha de investimento. E aí eu acho que a galera de branding tem que começar a entender como que você gera valor, como que branding é real uma alavanca. Porque se for para ficar discutindo a cor e reclamando que o azul não está certo, assim, não tem espaço para essa pessoa numa empresa atual, sabe? Pós-Covid. E a pessoa de growth também não pode ficar trocando a cor porque teve mais clique, porque depois você vai cagar a consistência e o consumidor não vai fazer aquela associação da cabeça dele e a tua taxa de CTR, que quer que seja que você quiser, vai cair com o tempo. Então, ou então você vai ter que pagar mais para ela se manter, né? Que é falar a mesma coisa. Então, eu acho que essa compreensão, ela tá chegando. Eu mudei meu LinkedIn para inglês, eu estou interagindo mais, tipo, global atualmente. Essa é a discussão do marketing lá de fora. O Google e o Facebook estão mudando de last click para tentar, tipo, uma atribuição maior. Melhor. Que vai envolver marca. Então, assim, tá caindo a ficha de que não é na hora da venda que você tem que começar a vender. Sim. E eu acho que a gente vai ver o marketing andando para isso no ano que vem. E esse esforço de... Gente, olha, é assim... Todos esses esforços precisam para vender. Não é só a performance, não é só o branding. E as pessoas têm que aprender a se falar. Que elas não se falam. Um exemplo também, aí eu vou falar do Merlin o tempo inteiro, porque hoje é onde eu tô mais botando em prática essas coisas, assim, né? A gente tá fazendo um projeto agora de melhoria de UI, do produto como um todo, né? Desde o site vai vir depois, mas do site até o produto ali. E a gente elencou ali as prioridades, né? Alguns problemas mesmo, tosco, tal. E aí no terceiro tópico ali, tá o que eu chamei de perfumarias. Só que essas perfumarias, eu acho que elas são muito necessárias. Porque no nosso caso ali, eu falei, cara, eu preciso, ao longo da jornada do uso, ter vários elementos referentes à magia. Porque hoje, tipo... Tem que ter uma animaçãozinha. Precisa, Porque hoje, você entra... Tipo, eu te prometi um tanto de magia do lado de fora. No podcast, a gente tem que entregar, senão é churn. Isso, então. Tem um tanto de magia lá fora. Lá dentro, vamos botar assim, eu tô entregando a magia mais óbvia do produto. Da entrega em si. Mas eu acho que assim, no primeiro trimestre do ano que vem, a gente já vai ter um tanto de detalhe exatamente também para a pessoa ir vendo a coisa acontecendo. Que é o exemplo de como que a marca aumenta a percepção de valor. Porque você não mudou em nada o produto. Isso, você mudou a experiência do produto a partir da marca. Então, eu acho que o grande aprendizado, e que isso deveria ter assim na escola de business, sabe? Porque muitas vezes quem barra isso é a liderança, porque ainda mais agora, numa crise de liquidez, que você precisa cortar budget, com a inflação comendo solta, você vai tirar dinheiro de onde, sabe? E entender que, assim, o que é a marca? E, cara, na Brand Gym foi a primeira vez que eu vi resultado.
Eu não recebia quando eu trabalhava com branding. Uhum. Tipo, as áreas de branding não têm um número de vendas. Isso não é atrelado não a faz parte eles. delas, né? Ou de que quer que seja, né? Porque eu trabalhava mais tradicional. Às vezes eu via o tracking. No fim do ano seguinte, se a gente aumentou o número de market share, qualquer coisa assim, sabe? Mas muito retrovisor. Na Branding que eu comecei a ver números. Então, eu acho que a maioria dos profissionais de marketing não sabe ver número do negócio. Sabe falar de business de uma forma muito ampla, da estratégia, do produto, do posicionamento, uma coisa muito ampla, talvez de uma praça. Então, as pessoas de branding têm que aprender de resultado, assim, ontem. E tem que aprender a falar essa língua, porque você tem que falar assim, cara, isso aqui, esse é o impacto que vai ter. Eu quero mais abertura, taxa de abertura. Eu quero mais disposição a comprar. Eu vou baratear o CAC. O que você vai melhorar com esse esforço que você está fazendo? E entregar essa estratégia de o que é isso que a gente representa. Porque aí a pessoa de performance entendendo de branding, ou de growth entendendo de branding, ela vai conseguir usar isso também como alavanca de crescimento. Porque ela vai falar assim, tá, eu preciso colocar magia aqui. E a galera de produto. E hoje, as empresas que melhor fazem isso são as que os founders entendem de branding, né? Então, você pega, assim, Zidog, Nubank. Você vê que tem um fundador que entende pra caraca. E aí, agora o Merlin tá indo nisso. Então, eu preciso botar magia no produto. Porque se essa pessoa não tem essa cabeça, ela não vai... É muito difícil, né? De priorizar esse tipo de coisa, né? E parece besteira, e você não entende o resultado. Aí entra também o Purple. Bom, tá, vamos ajudar a medir resultado. Então, acho que tem uma mudança de mentalidade acontecendo de unificação, assim, de mais conversa entre growth e branding. Do mesmo jeito que você deu a dica para os profissionais de branding, a minha dica para os profissionais de growth também é entender melhor esse jogo, porque eu falo que o grande poder, na verdade, do profissional de growth não é comprar mídia bem, ou fazer uma coisa bem, é juntar vários mundos diferentes. Então, quando eu estou juntando marketing de conteúdo com uma boa marca, um ajuda o outro já, o tempo inteiro. E aí eu ainda coloco ads em cima para impulsionar o negócio, e dali eu pego e faço um remarketing pro produto, aí o produto pega e empurra o cara para dentro. Porra, tudo isso, na verdade, junto, que tem um poder de entrega muito maior, né? Então, também, se você que está ouvindo quer ser um profissional diferente, tem que entender como esses outros mundos funcionam, como eles se ajudam e tal. Isso falou dos fundadores, né? Eu e a Thay, a gente nem manja desse mundo, na verdade. A gente acho que sabe mais da importância, e aí a partir daí tenta quebrar a cabeça do como fazer. Fundamentos básicos, assim, né? E aí com isso, sim, aí você estuda, aí você corre atrás, a gente conversa em várias coisas, mas eu acho que mais que tudo a gente comprou a tese, tem tempo já que eu tô comprado com essa tese, e aí sim a gente vai correr atrás e ver como resolve. Total. Mas nenhum dos dois é especialista em porra nenhuma. Mas só de a gente estar comprado já mudou o jogo. É isso, né? de você colocar como estratégia. E por que essa coisa de agregar várias habilidades? Porque como que a gente compra, a gente como consumidor, seja no momento pessoal ou como empresa? Não é porque você viu um anúncio, não é porque você gostou dessa marca. Você não compra uma Coca-Cola porque você quer ser feliz, sabe? Tipo, não é por isso. Mas isso te interfere. Então, são esses vários estímulos que, combinados, fazem com que, na hora da necessidade que você se encaixa nos 5%, você ative aquilo no teu comportamento e aquilo vire efetivamente uma ação. Então, não adianta você entender só de ação se você não colocou toda a mentalidade da pessoa no lugar, etc. Então, acho que daí o combo, sabe? Uma última dica aqui, Guta, das pessoas e comprar, que eu fiquei pensando aqui, é que o Doug, né, o nosso CTO, ele simplesmente confiou na gente. Falou, cara, confia em mim pra fazer uma coisa, eu confio em vocês pra fazer outra. Sim. E pronto. Também outra dica de, tipo, você não entende do negócio, deixa os outros fazer e não enche o saco, sabe? Em vez de ficar questionando, perguntando tudo. Eu acho que se for um questionamento mais no sentido de entender pra você, tipo, entender o raciocínio, a estratégia, né? Tipo, tá, mas... Mais do que me prova, me convença. né? Eu tenho esse papo, assim, com o meu CTO e às vezes... E até, assim, dados, né? Porque dados está em produto hoje no Purple. Porque é muito mais sobre a metodologia do que sobre fazer vários cálculos. E aí, às vezes, é isso. Assim, fala, cara, a matriz de correlação não funciona porque essa aqui, a variável fica 0.
E aí, tipo, só de trocar essa ideia, teve um que a gente usou os jurados de carnaval como benchmark. Falou, tá, mas se um jurado não vai, como é que você faz com a nota da escola? Porque, tipo, você não tem uma nota, mas ainda assim você não pode penalizar. E a gente começou a extrapolar a partir disso para entender como a gente faria. Então, acho que, às vezes, até esse olhar de fora ajuda, mas, assim, pra trocar e ponto, sabe? Isso. Deixa a pessoa fazer a magia dela, sabe? Tipo, Exatamente. confia nela, sabe? Boa. Gutinha, vamos lá. A gente tem mais 2 coisas aqui. Tá. A gente... Primeiro, nós vamos ter uma perguntinha extra para colocar dentro da comunidade. Então, se você está ouvindo aqui, entra no GLA, que tem não só a pergunta extra com a Guta, mas com todas as outras, os nossos convidados, além de aulas, cursos, comunidade, enfim. Vale muito a pena. Muito a pena. Obrigado. Mas, o jabá do GLA feito, eu quero que você faça, a gente falou da Purple, mas muito mais num contexto do uso do problema, mas faz o jabá direto. Tá. E aí nós vamos para a última perguntinha antes da extra de fora. Boa. Então, o Purple é o seguinte, você instala o Purple nos seus canais próprios. Então, você pode disparar por e-mail, por push, como você quiser, ou instalar ele como um widgetzinho no site mesmo. E aí, a gente vai medir essa parte mais subjetiva da coisa, que é como que a intenção está se transformando em comportamento. Então, a gente vai fazendo várias perguntas, que não são... Cada usuário vai responder algumas, e só alguns usuários vão responder. E a gente vai mapeando sentimento, afeto, paixão, relevância, identificação e comportamento. Disposição a comprar, preferência, elasticidade e é tipo os 7 anões, né? Eu sempre esqueci um. E os atributos da marca, perfil da pessoa. Então, a gente entrega um dashboard que mostra para você esse caminho, essas alavancas. Então, esse sentimento está gerando esse comportamento por causa desse atributo, as pessoas estão falando isso, esse perfil de pessoa está falando isso, nesse canal, diferente daquele canal, e te dá uma noção tempo real, diferente de pesquisas mais mar aberto, que elas olham mais no retrovisor. Então, se você tem budget, eu recomendo até fazer as duas, em momentos diferentes. Enfim, então é isso. Com isso a gente consegue medir topo de funil, essas ações que não são diretamente conectadas a uma ação, o quanto que a pessoa está mais próxima de agir baseado nisso. Então, assim, é isso. Purple é isso. E tem... Como é que você... Quanto tempo tem a Purple já? Cara, tem quase 2... Tem um pouco menos que 2 anos que eu tô, tipo... Começou, mas que a gente começou a poder comprar o Purple em janeiro faz 1 ano. Boa. Massa. Não, já tem bastante case legal. Então, na verdade, a minha pergunta é para ir, nós estamos bem sintonizados, assim. Tem algo que você pode falar? Tem, eu estava falando agora, tá, acho que é o conteúdo mais atual do momento, de um banco que primeiro descobriu que patrocínio de futebol valia a pena. Então, porque patrocínio de futebol é caro e você renova uma vez no ano. Então, se você tira, o teu concorrente pode ir lá e colocar. E você vai ficar 1 ano sem. E você não quer correr esse risco, ao mesmo tempo é uma grana. E aí a gente percebeu que as pessoas tinham menos propensão a churn e entendiam mais os diferenciais de produto. Um mercado mega competitivo, isso faz muita diferença. Muito, muito em resumo. E outro, esse mesmo banco, eles faziam tracking e o tracking estava estacionado em... Eu tenho awareness, mas não tenho consideração. As pessoas me conhecem, mas não pensam em me comprar. Não passa disso, né? E aí eles achavam que era porque eu precisava fazer mais oferta de produto, sabe? Mais promoção. E aí a gente descobriu que, na verdade, era o oposto. Com o Purple, o que a gente conseguiu descobrir? As pessoas estavam muito neutras ou negativas no sentimento, então elas não tinham nenhum vínculo emocional. Mesmo quem declarava mais vínculo pelas perguntas fechadas, de múltipla escolha, na aberta não falava nada, falava gosto, parabéns. Não tinha nenhum adjetivo na história, não tinha nada assim, sabe? E aí a gente falou, cara, na real elas confiam na instituição, então tudo que era bom era atrelado à instituição, a marca, empresa, sólida, solidez, mas não entendiam o que aquilo significava. Então, é mais um banco tipo daí, né? que eu confio no tamanho, que eu confio que não vai, né, assim, que é importante nesse mercado. E aí a gente entendeu que, na real, precisava de mais ações tipo a do time de futebol, de explicar o que a marca é. E eles começaram a fazer isso. Eles estão melhorando bastante agora nas notas do Purple.
Então, assim, esse é um caso que o brand tracking não foi suficiente para dar os dados. Aham. Outro é, por exemplo, tem uma marca que, cara, ela é sinônimo do produto. Ela é tipo assim, ela não tem profundidade. As pessoas, se o produto é bom, elas estão felizes. Se o serviço é bom. Se o serviço é ruim, então gera emoção, tem marca. Tem todo um potencial de marca ali que não está sendo sedimentado em nada, não fica em nada. A pessoa ficou feliz e foi embora. Está suscetível também a ir para um concorrente. E muito pouco também adjetivo e tal, e tudo ainda muito atrelado ao uso do produto. Assim, não tem nada que vai para uma dimensão mais conceitual. Então, você não tem camadas de profundidade defendendo a marca, e aí esse vai ser o objetivo do ano que vem deles. Muito massa. Quanto tempo leva aí, Gutinha, entre decidi, instalei, comecei a coletar as primeiras uma coisas? semana. Uma semaninha? Isso que é legal, assim, porque... Ainda mais se a empresa tem audiência, tráfego, base e tudo. Cara, né? o Purple é um produto quantitativo. Você Sim. precisa ter tráfego. Mas, cara, com 10 mil novos acessos por mês, você já dá para ter confiabilidade nos números. Legal. Claro, aí você vai medir todo mês, não toda semana. Mas aí você vai crescendo e vai medindo mais. Acho que é mais para dar uma dimensão para as pessoas que não é um trabalho de um ano para começar a ter cheiro de alguma coisa. Não, Acho que é a isso, partir né? do momento que você instala, em uma semana você começa a ver dado. Muito Instalar é tipo um script, é muito fácil. Maravilhoso, Gutinha. Vamos lá para nossa última pergunta? Vamos. Aliás, vamos colocar o link do Purple aqui na descrição e tudo mais. Purplemetrics.com.br. Isso. Tá bom. Acho que a gente sempre termina da mesma forma, né? Pedindo para indicar 3 conteúdos, e aí pode ser gente, livro, curso, vídeo, tanto faz. Mas 3 conteúdos que você acha que pode ser útil aqui para nossa audiência. Tá. Pode ser de marca, como pode ser alguma coisa pessoal sua também, que te fez bem. Tá. Não, vamos mais Vamos pro profissional. profissional. Tá, eu vou em coisas que provavelmente ninguém nunca recomendou, tá? Vamos lá. Vamos lá. Tem um livro chamado Converted, Tá. que ele era o Chief Data, sei lá, talvez isso, não sei, o cargo do Google. Legal. E aí ele fala que a gente tem que migrar mais para lifetime value e menos para CAC de raciocínio. Legal. Então, que muitas vezes fala assim, tá, você gastou, sei lá quanto, você gastou 100, você vendeu 200 sei lá, no YouTube, mas no Google você vendeu 300. Você pode achar que o Google foi melhor, mas se ao longo do tempo as pessoas do YouTube gastaram 600... Sim. Perfeito. Então, é isso. Cara, eu acho que tem... Eu tô gostando de seguir no LinkedIn mais voltados para dados de marketing. O Lebinet, chama Leish, L-A-S, Binet. Ele fala bastante coisa de métricas. E o Dr. Cohen Powells, K-O... Posso te passar? E você escreve? Pode. Eles falam muito de métricas, mais de um ponto de vista acadêmico. Então, acho que são 2 follows no LinkedIn que valem a pena. Cara, deixa eu pensar. Tô pensando aqui... que, tipo, obviamente, além de seguir vocês, sabe? Que pode dar um... A gente está fazendo bastante coisa no Purple de traduzir artigo científico de uma forma simples de usar. Então, tá no blog do Purple, no TikTok e no meu LinkedIn. Então, mas isso é mais um jabá, mas assim, tô pensando em coisas de métrica. Tem um podcast que é legal, chama Branding Over Wine, que é um professor... que ele às vezes fala de resultado e tal, gringo, também um professor. Eu tô bem acadêmica, assim, indo lá no cerne da questão. Então, acho que o Branding Over Wine, esses 2 no LinkedIn e esse livro, em diferentes níveis de profundidade e tempo dedicado. Show de bola. E o jabá é bem-vindo, né? Até porque a gente tá falando disso. Boa. Muito bom, Gutinho. Muito obrigado aí pelo seu tempo e disposição. Eu também. O papo foi... Nem olhei para essas perguntas aqui. Mas acho que a gente passou por elas, né? Deve ter passado. Mas foi muito bom, é isso que importa. Show. Vamos para nossa perguntinha extra lá. Valeu, galera. Obrigado. Até mais. Como que
que a gente organiza o time de marketing, growth, whatever o nome aí, para que de fato a gente consiga sair da teoria do brand book, do PDF lá, pra prática mesmo, sabe? Boa. E eu acho que essa é a pergunta do momento, né? Que era um pouco do que a gente estava falando, assim, acho que tá todo mundo se reorganizando, porque a gente está saindo da loucura do growth como performance a todo custo e está começando a voltar para esses fundamentos do consumidor estar pronto na hora que ele vê o estímulo.